Olá, tudo bom? Essa semana nós vamos falar de literatura. Eu trago para vocês aqui o Profeta Pródigo de Tim Keller, um pastor presbiteriano norte-americano, muito bom, tem uma igreja em Nova York que é top. Ele é um grande estudioso da palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Eu vou dar um intervalo de 15 segundos apenas para a minha vinheta e, enquanto isso, eu peço, se você não for inscrito no meu canal, que você se inscreva no canal. Quando você se inscreve, aparece o sininho. Ative o sininho porque toda quarta e sexta-feira eu trago conteúdo novo para você assistir logo no dia, logo naquele primeiro impacto. Mais do que isso, eu peço também que você curta, que você dê uma like e que compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam fazer parte desta comunidade. Já já eu volto, fique aí. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de literatura aqui no nosso espaço, vamos falar de Timothy Keller. Eu creio que Tim Keller não precisa de apresentação propriamente, né? Esse pastor presbiteriano que está agora na sua segunda luta contra o câncer, graças a Deus, pelo que eu sei, está indo tudo bem com o tratamento dele. E Timothy Keller tem uma igreja em Nova York, é pastor de uma igreja em Nova York, um homem que influencia muito, me influencia muito, né, a maneira de aplicar a palavra de Deus aos dias de hoje. É um pastor muito arejado, que dialoga com o mundo contemporâneo, dialoga com a ciência, com as artes, com a cultura. Para mim é um modelo, né, de pastor ou de pastorado, aquilo que ele faz na igreja que ele pastoreia em Nova York. Eu quero falar muito rapidamente sobre o profeta pródigo. O profeta pródigo, Jonas e o mistério da misericórdia de Deus. Jonas é um dos profetas menores e é muito interessante, brevemente, né, a história dele. Jonas foi encarregado, comissionado por Deus para visitar Nínive, uma cidade importantíssima. Acontece que Nínive, uma cidade militarmente importante e violenta, né, por causa da Assíria, a política assíria sempre foi muito agressiva, sobretudo em relação a Israel. E Jonas, ele pensa o seguinte: bom, eu conheço o coração de Deus, mais ou menos isso que acontece com Jonas. Eu conheço o coração de Deus, eu sei que Deus é piedoso, é misericordioso e vai acabar aliviando a barra para esses ninivitas, e eu quero mesmo é que esses ninivitas se explodam. E aí, em vez dele ir para Nínive, ele pega o caminho oposto e vai para Tarsis. Especula-se que Tarsis ficava onde hoje está a Espanha, a Península Ibérica, né, naquela região ali. E aí tem toda aquela história de Jonas naquele navio, que o navio vai afundar e todo mundo então percebe que ele é a figura responsável por tudo aquilo, que atraiu a ira dos deuses. E aí ele resolve a questão pedindo para ser lançado ao mar. É lançado, depois um grande peixe engole Jonas e o lança na praia 3 dias depois. Essa história é usada, inclusive, essa história é um tipo de Jesus Cristo, né? E o próprio Jesus Cristo fala sobre o sinal de Jonas. O livro de Jonas levanta muitos questionamentos importantes que Timothy Keller trata nesse livro, que a gente vê já no sumário do livro. Eu vou falar cada capítulo para a gente saber exatamente como Timothy Keller trabalha o livro e como esse livro é atual, muito atual. Fugindo de Deus, justamente conta essa parte, né, de Jonas, aliás, está fugindo de Deus, está fugindo daquilo que Deus o comissionou a fazer. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós não queremos fazer o que Deus quer que façamos e fugimos dele. Depois, as tempestades do mundo. Todos nós passamos por dificuldades na vida, todos nós passamos por tempestades. Ele analisa
essa questão a partir daquela tempestade que acontece no navio que leva Jonas para Tarsis. Então todos nós passamos, agora nós estamos passando uma grande tempestade, nós sabemos disso, nós somos testemunhas. Por isso a importância desse livro. Quem é o meu próximo? Essa questão do próximo é muito importante. Todos nós, no nosso ciclo de relacionamento, temos pessoas que gostamos mais, gostamos menos, tem umas que nós não gostamos nem um pouco. E era essa relação de Israel com a Assíria, com Nínive, eram povos inimigos. Então Jonas pensa, como é que eu vou ajudar os inimigos de Israel? Eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Ele vai derramar a sua resede sobre aquela cidade má, incircuncisa, pagã, e depois ela se voltará contra nós, contra o nosso povo. Isso levanta a questão de orar pelos inimigos, né? Não é fácil você orar pelos inimigos. É claro que quando nós oramos pelos inimigos, nós estamos pedindo também a sua conversão, a sua mudança de vida, para que eles não venham a nos perseguir, a acabar com nossas vidas. Mas mesmo assim, você sabe em sã consciência que nós não queremos o fortalecimento dos nossos inimigos. Jonas era um homem como você, como eu, e que se viu diante dessa questão. Então, quem é meu próximo? É só a pessoa que eu gosto, que eu aprecio, que gosta de mim? Ou é inclusive aquele que pode me prejudicar? Aceitando o outro, né? O processo de aceitar o outro. Jonas é muito interessante porque o sermão mais curto, eu penso, que da história foi o dele. Ele apenas sai dizendo que se a cidade não mudar de vida, ela vai ser dizimada, muito brevemente, e aí a cidade se converte, o governante da cidade chama o povo a um jejum, vestir roupa de saco, pedir perdão a Deus. Então, aceitar o outro não é fácil, você sabe disso. Às vezes você diz assim, eu não tenho preconceito, eu não discrimino ninguém, até enquanto uma situação dessa natureza não entra no seu caminho, na sua família, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, o pai, a mãe. A gente sabe disso. Então, aceitar o outro é algo importante e o livro de Jonas nos mostra isso. E Timothy Keller traz para os nossos dias, para a nossa realidade, para o contexto da política mundial, por exemplo, né? Capítulo 5, padrão de amor, ou padrão do amor, né? O padrão do amor de Deus é muito diferente do nosso padrão do amor, né? Nós pensamos o amor de uma maneira distorcida, não é na maneira de Deus, na maneira bíblica. Quando nós dizemos, Deus é amor, nem sempre nós estamos nos referindo a João e àquilo que João diz na sua carta, mas ao nosso próprio conceito de amor, que às vezes o nosso conceito de amor não leva em conta a justiça, a lealdade, uma série de questões que para Deus são tão importantes quanto o amor, e tudo caminha junto, né? Não há dicotomia em Deus. Fugindo da graça, nós fugimos, né? Da graça de Deus. Jonas faz aquilo quando pede para ser lançado no mar. Na verdade, ele está fugindo não só da graça de Deus em sua vida, como da graça de Deus que iria se estender aos ninivitas, né? E ali em Nínive, então, ele prega a ira de Deus, que Deus vai acabar com tudo, mas aquela pregação faz com que o povo mude de ideia, mude de pensamento, mude o coração, né? E depois ele fala sobre a questão da compaixão, que eu já falei, recede, né, de Deus, a compaixão. Deus é compassivo, a cidade se converte, ele fica com muita raiva, fica enfesado porque o sermão dele deu resultado, né? A cidade se converteu, Deus perdoou aquela geração se conciliou com Deus, não foi reconciliou, porque não eram conciliados, né? Aquela geração, pelo menos de ninivitas, conciliou com Deus, e Jonas fica muito bravo, vai para debaixo de uma árvore, depois a árvore morre, aí é que ele fica enfesado, né? E Deus então fala sobre
sua misericórdia sobre o valor. Olha, você ficou chateado por causa dessa árvore, porque ela morreu, porque não está mais aí. Mas olha a situação desse povo, a situação de todas essas pessoas, né? E aí, Timothy Keller trata também de 3 modelos de relacionamento. O nosso relacionamento com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, o nosso relacionamento com o mundo de Deus e o nosso relacionamento com a graça de Deus. Como é que nós nos relacionamos com a palavra de Deus? O que o livro de Jonas tem a nos ensinar sobre a maneira como nós devemos nos relacionar ou não nos relacionar, porque em certa medida Jonas é um contra-exemplo, né? Não é um exemplo a ser seguido, porque ele foge de Deus, ele foge daquilo que Deus o comissionou a fazer, daquilo que Deus disse que ele devia fazer. Então, o nosso relacionamento com a palavra de Deus, o nosso relacionamento com o mundo de Deus, né? Nós precisamos entender que o mundo é uma obra de Deus, é uma criação de Deus. E nem sempre nós olhamos para o mundo com esses óculos, com essa visão. Nem sempre nós temos essa cosmovisão. Você tem extremos. Você tem pessoas que exaltam demais o mundo de Deus. Pensemos o mundo de Deus, a terra, os animais e tudo, né? Exalta demais. E outros que desprezam. Nós precisamos então recuperar uma cosmovisão bíblica, olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus, olhar para os animais como criaturas de Deus, como obras das mãos de Deus, olhar para a própria natureza como fruto da bondade do coração, da criação de Deus que nos encheu de árvores, de frutas, de sombra, de água fresca. Então, como é a nossa relação com o mundo de Deus? O que é que o livro de Jonas, esse livro tão antigo, pode nos ensinar a respeito do nosso relacionamento com o mundo de Deus? Timothy Keller trabalha isso nesse livro, O Profeta Pródigo. Depois, então, o nosso relacionamento com a graça de Deus. Essa é uma questão, por incrível que pareça, que é difícil, não é fácil. Nem sempre nós nos rendemos à graça de Deus, nem sempre nós entendemos a graça de Deus, e, aliás, quase sempre nós queremos por nós mesmos nos chegar a Deus pelos nossos próprios méritos. Então, algumas vezes estabelecemos padrões éticos e morais muito rígidos para sermos aceitos por Deus. Sempre que nós fazemos isso, que estabelecemos padrões éticos e morais muito rígidos para nós e para os outros, para sermos aceitos por Deus, nós estamos eliminando a graça de Deus, porque Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus nos ama, Ele transforma o nosso coração, Ele muda o nosso coração, o Seu Espírito Santo atua na nossa vida. Nós temos então o coração alterado, tiramos o coração de pedra e Deus põe no lugar um coração de carne, essa imagem que o profetismo bíblico gosta tanto de usar. E o livro de Jonas tem muito a nos ensinar a respeito disso, de relações com as outras pessoas, relações com aqueles que nos fazem oposição no trabalho, na igreja, na política principalmente. Então, é um grande livro e Timothy Keller é muito bom. Ele trabalha de uma maneira muito contextualizada, sempre, toda a sua exegese e hermenêutica, sempre muito bem embasadas historicamente. Ele vai nos textos originais, a gente sente isso claramente na sua interpretação, mas muito mais do que isso. Ele faz uma aplicação que nos fascina, que nos surpreende. Às vezes a gente está lendo, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha lido o livro de Jonas por essa ótica, nessa abordagem, mas olha só, então ele mostra, o livro de Jonas mostra o coração de Deus, né? Deus, de fato, Ele ama. Os ninivitas eram muito maus, terríveis, impiedosos,
E mesmo assim, Deus estende sobre aquele povo, sobre aquela cidade, a sua misericórdia. E como sempre, Deus usa as pessoas para isso. Ele usa mediadores, usa a mim, usa a você, usa pessoas que você nem imagina, usa inclusive através do que nós chamamos de graça comum, pessoas que nem professam a fé, como os poetas, os compositores, né, os músicos, os escultores, os pintores, arquitetos, tudo aquilo que respira arte. É a graça de Deus usando para tornar o mundo mais belo, o mundo melhor, o mundo mais suportável. Usa a ciência, imagine agora nessa pandemia, Deus usando cientistas, pessoas que estão há dias, há meses, trabalhando para produzir uma vacina para minimizar essa pandemia que tantas vidas já nos levou. Então, o livro de Jonas, claro, essa questão da pandemia não é abordada porque o livro é bem anterior a ela. Evidentemente, aqui já é uma interpretação, um acréscimo meu. Mas o livro, então, dá margem para tudo isso. Ele discute muito a questão da graça de Deus, do amor de Deus, do coração de Deus, o choro de Deus, né? Deus chora, Deus se compadece, Deus assume o lugar daquele que precisa, de fato, mudar de vida e infunde, então, no seu coração a fé, o desejo de mudança. E muitas vezes os servos de Deus, como Jonas era um servo de Deus, negam essa graça, não querem fazer o que Deus determina para que ele faça. Então eu recomendo o Profeta Pródigo nesses dias, que você leia esse livro, é da editora Vida Nova, uma tradução muito boa, fácil de ler, um livro que não é longo, 206 páginas, você lê de um fôlego só. Mas eu sugiro que você não leia de um fôlego só, que você leia um capítulo por dia, para que você possa, durante 12 dias, degustar essa história fascinante que ainda hoje nos ensina muito sobre o ser de Deus. O profeta pródigo, Jonas e o mistério da misericórdia de Deus, de Tim Keller, meu colega pastor presbiteriano. Grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.